Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Eu quero falar com você sobre 3 assuntos muito importantes das últimas horas, tá? E são 3 assuntos que a gente vai desenrolando e vai aparecendo outras situações também que a gente precisa considerar. O primeiro deles é o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Apertou e muito as datas, afunilou as datas da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho. Eu vou te explicar esse problema que a gente vai ter. Nós vamos falar ainda sobre um jogador que está insatisfeito e está querendo sair. E outro que o Grêmio está negociando. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Deixou o teu like aqui embaixo? Então vamos embora, vamos falar das últimas de Grêmio. Gurizada, olha só, vamos começar pela Copa do Brasil, que é um ponto muito importante. Ontem o Grêmio conheceu o seu próximo adversário na competição. O adversário que passou também para a segunda fase é o Atlético, clube do interior de Minas. Eles eliminaram o Barcelona de Ilhéus, Barcelona lá do interior da Bahia. Eles jogaram e o Atlético venceu por 2-1. O grande ponto dessa história toda, tá? Essa partida, a próxima partida no caso, contra o Grêmio e o Grêmio contra o Atlético, tem a data base divulgada pela CBF, o dia 5 ou 12 de março. Perfeito? Show! Para nós é um problema, porque as finais do Campeonato Gaúcho estão marcadas previamente para o dia 9 e 16 de março. Ou seja, teremos problemas. Teremos problemas. Porque se o jogo acontecer no dia 5 de março, como a CBF colocou, nós vamos jogar contra o Atlético antes do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, que seria no dia 9. Se o jogo acontecer no dia 12, que é a segunda data base dada pela CBF, o jogo acontecerá entre os jogos da final, das finais, no caso do Campeonato Gaúcho. Ou seja, tanto a gente pode enfrentar antes do primeiro jogo, quanto entre as finais. E esse é um grande problema que a gente tem, porque a gente vai ter que viajar para o interior de Minas, né? Vai ser lá em São João del Rei, lá no interior de Minas, que é onde fica, né, a base do Atlético. É o estádio Joaquim Portugal, é o nome do estádio. A princípio, né? Tem que ser liberado ainda pela CBF. Mas a princípio vai ser lá esse jogo. O Grêmio vai ter que viajar até o interior de Minas para poder jogar. E aí, tendo 2 dias, 3 dias para se preparar para o confronto contra seja lá quem for. Até então, o rival é quem está passando, né? Fez 2-0 no primeiro jogo contra o Caxias, mas é a grande possibilidade de acontecer um clássico Grenal aí nessa reta final. Então vejam o problema que o Grêmio se meteu por conta de uma temporada passada que não empolgou. Só está jogando essas primeiras fases da Copa do Brasil por conta da péssima colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, até para que a gente não tenha esse mesmo problema no ano que vem. Falando um pouco sobre o nosso adversário, tá? O Atlético, ele foi vice-líder da Série C do ano passado, passou para a Série B, vai disputar a Série B nessa temporada. Nesse ano não conseguiram empolgar, acabaram saindo, foi na primeira fase, se eu não me engano, do Campeonato Mineiro, exatamente, primeira fase do Campeonato Mineiro. Estão disputando o troféu, é a Copa, como é que é o nome do troféu? O troféu Inconfidência, que é o que dá uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem ainda também. Então eles estão dividindo o seu calendário neste momento e é um time de empresários, tá? O Atlético é um clube SAF. Então eles têm os investimentos, mas vamos lá, né? A gente não pode comparar. Não pode comparar. Para vocês terem uma noção, a referência do Atlético é o Lincoln. Lembra do Lincoln? Base do Flamengo e tudo mais? Então, o Lincoln é a referência do Atlético hoje. 7 jogos, 1 gol e 2 assistências até o momento. Hoje pela manhã saiu uma informação de que o Atlético estava até sondando a situação do Rodrigo Caio. Então vai que aconteça, a gente poderia até enfrentar o Rodrigo Caio nesse jogo aí que acontecerá no mês de março. Então esse é o nosso próximo adversário, o Atlético. Vamos ficar de olho neles, né? Vamos ficar de olho neles, mas a gente não pode tirar essa responsabilidade, essa obrigação, eu diria até, do Grêmio passar para a próxima fase da competição. Eu quero avançar com vocês para falar ainda sobre Copa do Brasil e ainda de olho nos adversários. Ontem o Juventude, nosso próximo adversário no sábado no Gauchão, caiu para o Maringá na Copa do Brasil. Então o Juventude pode chegar meio abalado, pode chegar, né,
o técnico deles também deu uma entrevista, deixando ali algumas situações sobre coragem, precisa ter coragem e tal, dando algum recado já pro grupo de jogadores. Então, o Juventude parece passar aí por uma instabilidade e pode ser que o Grêmio tire proveito também dessa situação, além, claro, de qualidade e tudo mais que a gente nem bota na ponta da caneta, né? Bom, quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação, um jogador que está insatisfeito no tricolor. Deixa o teu like aqui embaixo que é sempre muito importante. Obrigado pelo carinho. Olha só, o Simon Bianchini trouxe a informação lá em GZH que o Natan Pescador está mudando de ideia. Por que eu digo mudando de ideia? Porque o Grêmio já tentou diversas vezes fazer um negócio para a saída do Natan. O Grêmio já tentou emprestar o jogador, já tentou vender o jogador, mas o próprio jogador não queria sair, podemos colocar assim. Segundo a informação do Simon, o Natan ele vem demonstrando insatisfação nos bastidores e também a pessoas próximas por não estar sendo aproveitado pelo técnico Gustavo Quinteiros. E já admite, sim, a possibilidade de ser negociado nesta próxima janela que se avizinha. A próxima janela que se avizinha para os amigos é do dia 10 de março ao dia 11 de abril, que é aquela janela interna nossa aqui, em que os clubes podem contratar jogadores que estavam atuando nos estaduais. Então, é nessa janela que o Natan Pescador e o seu staff estão pensando sim na séria possibilidade de deixar o Grêmio. Legal, parabéns, vá com Deus, show de bola, tá? Nós já tivemos o interesse do Curitiba, do Goiás, do Criciúma, todas essas equipes já tentaram levar o Natan daqui, inclusive o Grêmio se colocando à disposição para ajudar essas equipes com salário e tudo mais. O Grêmio queria dividir essa conta porque o Natan ele não é aproveitado de jeito nenhum. O ano passado, mesmo com a gente tendo problemas com a falta de meia, o Monsalve ainda não tinha chegado, o Renato em diversas entrevistas chegou a dizer, olha, eu só tenho o Cristaldo, mesmo com o Natan. Eu só tenho o Cristaldo. Depois que começou o barco a querer afundar e tudo mais, o Renato mexeu o time e aí começou a usar o Natan e tudo mais, beleza, a gente viu o Natan atuando em algumas partidas até ele foi melhor em relação a ele mesmo, mas não dá pra dizer que foi às mil maravilhas, mas fato é que o Natan ele nunca empolgou. Ele nunca jogou absolutamente nada do que era esperado. Ele saiu do Atlético Mineiro com o Grêmio tendo que convencê-lo, mesmo o Atlético colocando que não aproveitaria o jogador. E é o mesmo atleta que veio para o Grêmio e que o Grêmio não utilizando, o Renato descartando, o Quinteiros descartando, e agora que ele vai mudar de ideia para querer sair do clube. Terminando o contrato dele. O contrato do Natan termina em dezembro. Quer dizer, ele já está muito mais preocupado, talvez, em arrumar o futuro do que justamente deixar o Grêmio em busca de oportunidade. Então, o Natan Pescador está mudando de ideia, assim como o seu staff, e está muito próximo, de quem sabe, de deixar o Grêmio. Ele chegou aqui no início de 2023, 43 partidas disputadas no total, sendo apenas 15 desde o início, para vocês terem uma noção. Bom, falando sobre outra possibilidade de saída, e essa aqui eu diria que já está praticamente fechada, pelo menos é o que se tem de bastidor, o volante Kaique, destaque da base do Tricolor, destaque da Copa São Paulo, que terminou no mês passado. O Grêmio está encaminhando a venda do jogador para o FC Dallas dos Estados Unidos. Ele tinha contrato até dezembro de 2025 com o Grêmio, poderia renovar por mais uma temporada, mas chegou uma boa proposta e o Grêmio está acertando a venda do jogador. Proposta que gira em torno de 4 milhões de dólares. Estamos falando ali de 25 milhões de reais. O Grêmio venderia 80% do passe do jogador e ficaria com 20% dos direitos do atleta. Como eu disse, clubes da Série B, inclusive eu já trouxe isso aqui em algum tempo para vocês, estavam interessados no passe do Kaique, entre essas equipes o próprio Vitória. Foi até na época ali que teve aquela polêmica com o Esteves, lembra? Até se chegou a cogitar que o Vitória queria dar uma resposta ao Grêmio tirando o Kaique daqui. E o jogador e o staff não aceitaram a proposta e ele acabou permanecendo. Mas chegou essa proposta aí do FC Dallas e o Grêmio está muito próximo de vender o atleta. Essa informação é confirmada inclusive nos bastidores do Grêmio. O Grêmio precisa vender. E é o que está fazendo com os jogadores da base. Já vendeu o Nathan Fernandes para o Botafogo recentemente, vendeu o Guga, vendeu o Zé Guilherme, lateral, lembra? E agora, muito próximo de vender também o Kaique. Beleza?
Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia trago aqui no nosso canal. Deixa o teu like aqui embaixo, sempre muito importante. Te inscreve se não for inscrito e já já eu volto com outras informações do nosso tricolor.